Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. O Evangelho redivivo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados. Nada há mais seguro, mais verdadeiro e mais exato nas leis que regem o destino do homem do que o princípio da justiça. Toda a criação repousa sobre esse princípio de justiça, do qual nenhum ser pode escapar. Quando julgamos a outrem, estabelecemos em nós mesmos, em nossa própria alma, um padrão de julgamento, pelo qual nós teremos de ser julgados, com o mesmo rigor no julgamento que fazemos do nosso semelhante. Julgar e condenar é estabelecer um estado de alma que provocará, inevitavelmente, uma reação semelhante e proporcional. Todo julgamento é perigoso, porque em nosso atual estado de evolução, todos temos falhas e defeitos, e teremos de suportar o mesmo padrão de julgamento e condenação que empregarmos para os outros. O que não se nota, entretanto, é que estamos constantemente julgando e condenando a todos e a tudo, por força de um errôneo hábito, de um automatismo do qual nem temos quase consciência. Adotamos às vezes uma palavra especial para disfarçar essa atitude julgadora e dizemos que estamos simplesmente fazendo crítica, mas em realidade a nossa crítica não passa muitas vezes de julgamento, talvez pior e mais perigoso do que o julgamento formal. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos. Por cães e porcos refere-se Cristo naturalmente a duas categorias de homens, com os quais não é aconselhável tratar-se de assuntos espirituais e transmitir conhecimentos superiores, porque fatalmente se revoltarão contra aquele que lhes ensinar alguma coisa. Com os cães se nota uma característica estranha. Costumam voltar ao seu próprio vômito, isto é, voltam a ingerir o alimento que vomitaram. Essa característica serve de símbolo a toda uma categoria de homens que, por estranho sentimento egoísta, não se conforma em abandonar e perder aquilo que sua própria natureza repele como inconveniente e inadequado. Em circunstâncias favoráveis, debaixo de emoções melhores, abandonam e expulsam de si os elementos impuros que se estabeleceram em suas almas, mas depois de algum tempo, parece que se arrepende de tê-los expelido e, como o cão que volta ao seu vômito, tornam a atrair os mesmos elementos inferiores que haviam abandonado e tornam-se então piores do que antes. Os porcos representam outra classe, a daqueles que nunca podem permanecer limpos e lavados, porque ao menor descuido dos seus guardas, atiram-se novamente na lama. Essas duas classes costumam, por fim, revoltar-se contra os seus guias e instrutores, procurando destruí-los. São dominados inteiramente pela força repulsiva dos planos inferiores e agem cegamente quando surge uma oportunidade para sua reação violenta. Durante algum tempo, sentem-se atraídos, fascinados por algum ensino superior, que aceitam cegamente, sem poder assimilá-lo realmente, até que se saturam e se cansam. Voltam então para as suas condições, manifestando o mais profundo sentimento de revolta, de aversão e de ódio contra os seus mestres, que provavelmente não concordaram com suas pretensões vaidosas, com suas fantasias e egoísmos. É extremamente perigoso transmitir conhecimentos superiores a indivíduos dessa espécie, e Cristo aconselhou que não se fizesse isso. Todos os instrutores e mestres do cristianismo, em todos os tempos, estiveram sujeitos a reações de indivíduos dessas categorias, e muitos foram vítimas da revolta despertada entre os seus próprios discípulos, incapazes de afirmar a consciência nos planos superiores. Portanto, tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas.
Em geral, todo homem julga que a sua concepção das coisas é melhor do que a dos outros. Imagina e discute como as coisas deveriam ser. Todos acham que têm o direito de ser tratados e considerados de maneira melhor, mas o que raramente percebem é que nunca, talvez, empregam essa mesma maneira melhor quando tratam com os seus semelhantes. Queremos e exigimos que nos tratem bem, que sejam sinceros conosco, que nos considerem, que nos amem, que nos respeitem, que não nos enganem, que nos ajude. Mas quase nunca percebemos que também não agimos dessa forma com os outros. Pouco importa também que às vezes tenhamos a intenção de fazer isso, se os nossos atos não a confirmam, porque são os atos que determinam as condições da nossa alma, e não as belas teorias e boas intenções que nunca se realizam. Disse com muita razão que de boas intenções o inferno está cheio. Todos esperam que os outros lhe tratem bem, para depois também tratá-los melhor, e muitas vezes nem assim resolvem mudar de atitude. Todo ato confirma e estabelece na alma humana um estado de condição absolutamente correspondente. A ideia e o sentimento manifestado por atos são forças que se fixam e se determinam, que se transformam em elementos inexoráveis do próprio destino do indivíduo. Por uma lei justa e irrevogável, o homem atrai e recebe do ambiente que o rodeia os elementos e reações que correspondem exatamente aos seus próprios estados de alma. O que mais dificulta as boas relações humanas é a desconfiança que sempre alimentamos em maior ou menor escala. Em geral, não acreditamos nos outros, e eles, por sua vez, não confiam em nós. Por força de um hábito, só vemos o mal que há nos outros, e não queremos ver o bem que há neles, e, em consequência, despertamos e atraímos dos outros o seu lado mau. Há nisso um segredo da mais alta psicologia humana. Recebemos sempre dos nossos semelhantes aquilo que tivermos despertado neles e atraído. Devemos ter sempre em vista que não são as boas intenções teóricas e hipócritas que determinam os resultados em nossos semelhantes, mas sim o estado mental e anímico que lhes apresentamos. É por isso que, no início, o caminho da espiritualidade, do verdadeiro bem e do amor é doloroso, proporciona decepções e desilusões sem conta. É que ainda durante algum tempo, teremos de suportar as reações dos antigos elementos psíquicos inferiores que ainda carregamos e que ainda continuam a afetar os outros. Mas se definitivamente eles não forem mais alimentados, esgotam-se dentro de algum tempo e são substituídos pelos novos elementos melhores que estamos criando com os nossos bons atos e corretos pensamentos do presente. Precisamos aprender a agir bem por amor ao bem, não importa o que os outros façam ou pensem. A lei do progresso espiritual é essa. Só há efetiva evolução e superioridade quando externamos em atos as nossas intenções melhores, sem nos impressionarmos absolutamente com as circunstâncias e condições exteriores. Quando Cristo se refere aos profetas, indica que esse é o caminho único da realização do espírito de profecia, ou melhor, da plena realização espiritual a que chegarão aqueles que atendem à lei da ação reta e justa. Estreita é a porta, e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Nas condições atuais e no estado evolutivo em que nos encontramos, não é difícil entrar no caminho da verdadeira realização espiritual. Não é fácil nem mesmo encontrar esse caminho, e mais difícil é permanecer nele, quando temos a sorte de encontrá-lo. Só podemos encontrar essa porta quando somos capazes de percebê-la e de senti-la, porque não será nunca com os olhos físicos que a veremos. Para isso é preciso algum estudo, experiência e preparo, que só um grande e sincero esforço pode realizar. Se pelo nosso esforço e dedicação nos preparamos suficientemente, então poderemos entrar pela porta estreita e iniciar nossa marcha pelo caminho da legítima espiritualidade. Mas, de qualquer forma, devemos estar cientes e prevenidos
de que esse caminho é estreito e difícil. Se temos a felicidade de encontrar a porta, então com uma firme determinação podemos iniciar a marcha por essa estrada interior que a nossa consciência, o nosso eu, deve percorrer em direção ao alvo, o nosso próprio espírito, que nos espera no fim dessa estrada. Ele mesmo declarou que era o caminho, a verdade e a vida dentro do homem. Como homens, somos apenas um foco de consciência que persiste enquanto a constituição humana funciona regularmente. Para podermos continuar a existir permanentemente como eus conscientes e independentes, tal como na vida física, é necessário que tenhamos constituído, com o nosso próprio esforço consciente, um veículo espiritual em que a vida real do nosso espírito possa fixar-se e para o qual possamos transferir a nossa atual consciência e perpetuá-la quando tivermos de passar os umbrais da morte. Os evangelhos acentuam a necessidade de construir um traje de bodas, sem o qual não poderemos participar da vida espiritual. Devemos compreender que não há nenhuma garantia de eternidade para a consciência humana que não tenha construído e fixado nesse traje de bodas, nesse corpo psíquico, formados pelos éteres superiores do corpo vital, preparados e libertados pelos métodos superiores de realização espiritual. Poucos são os que encontram esse caminho, não porque ele esteja longe, mas porque a grande maioria não o percebe, não faz a menor ideia do que ele seja, porque não o procura onde ele realmente está. E quando porventura alguém chega a vislumbrá-lo, não tem talvez nem mesmo coragem de aproximar-se dele. Para entrar nele é preciso atravessar a porta, e esse é o primeiro problema difícil. Reconhecer a existência do seu próprio espírito interior, preparar a sua alma para o nascimento do seu Cristo Salvador e depois sustentá-lo e alimentá-lo para que ele cresça e se desenvolva, oferecendo-lhe todas as suas melhores forças psíquicas, emocionais e mentais. Eis o verdadeiro trabalho do aspirante, a grande obra. Não há outro meio de formar esse corpo espiritual, o traje de bodas. E sem ele não haverá realização, não haverá vitória, e continuaremos presos à roda dos renascimentos e à consciência relativa, porque não pode subsistir, porque é efêmera. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aqui aponta Cristo uma questão muito séria, para a qual convém que se seja sempre prevenido, para não se cair em amargas desilusões, para não se perder um tempo precioso e, talvez, a fé em tudo. Ai, sempre houve falsos profetas, falsos guias, falsos mestres. Essa é a verdade apontada por Cristo. Se essa é a verdade, importa que o aspirante se previna e tenha muito cuidado para não ser iludido, enganado e explorado por eles. É necessário usar o discernimento e não se iludir. Embora se vistam com peles de ovelhas, diz Cristo, são lobos vorazes, isto é, só têm um único intuito: devorar as vítimas que apanham. Cobrem-se com uma capa de espiritualidade, exibem largos conhecimentos intelectuais e com isso encantam os incautos e ignorantes, para depois dominá-los e explorá-los da maneira mais astuciosa e interesseira. É assombroso, hoje em dia, o número de indivíduos que, por excessiva vaidade, por pretensões e ambições desmedidas, por complexo de grandeza e de superioridade, arvoram-se em guias e mestres, tomam atitudes messiânicas e salvadoras, oferecem as maiores garantias e fazem as mais absurdas promessas. Querer ser mestre, conquistar discípulos e formar uma escola própria é o grande perigo de um grande número de estudantes do espiritualismo, cuja vaidade e ambição pessoal cresce com os seus pretensos conhecimentos intelectuais adquiridos em livros e mais livros, que devoram e decoram e repetem depois, mecanicamente, cheio de ideias que apanham aqui e ali, que amontoam com simples interesse intelectual, não chegam nunca ao conhecimento real. Quanto mais se sobrecarregam de leituras,
mas se julgam capazes de ensinar e de orientar discípulos de acordo com as suas opiniões, que reputam infalíveis e indiscutíveis. Um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Disse Cristo, e nessas suas palavras está a chave da questão. Podemos ter absoluta certeza de que nenhum verdadeiro instrutor espiritual tomará atitudes messiânicas e imponentes. Não procurará dominar e controlar os seus discípulos. Não imporá nunca sua opinião e sua vontade. Não exigirá nada, absolutamente nada dos seus discípulos. E, acima de tudo, jamais fará do seu trabalho um negócio, uma exploração ou um meio de fazer fama e fortuna. Não há e não haverá nunca qualquer exceção a esta regra, que pode ser seguida com absoluta confiança. Quem tem algo de superior e de verdadeiro para ensinar, jamais cobrará por suas lições, seja em dinheiro ou em considerações e exigências pessoais, mas também ninguém poderá cobrá-lo a dar aquilo que ele não julgue oportuno e conveniente oferecer. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore se classifica pelos seus frutos. Basta esperar um pouco de tempo para que eles surjam. Se tivermos atentos e examinarmos com atenção e discernimento os frutos que aparecem, isto é, os atos, atitudes e reações do indivíduo frente às situações da vida, então poderemos facilmente reconhecer a sua qualidade e o seu valor. Desgraçadamente, uma grande parte dos estudantes não sabe discernir e ver a realidade dos fatos. Outros deixam-se fanatizar de tal maneira que tornam-se incapazes de raciocinar. Outros ainda não querem ver a realidade e aceitam tudo, desde que corresponda aos seus interesses mesquinhos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Há grande diferença entre orar simplesmente e clamar pelo Senhor, entre andar com o nome de Deus na boca e cumprir a sua vontade. O que importa não é que andemos clamando por Deus, mas que atendamos à sua vontade e iniciamos o trabalho de realização interna. Não entraremos no reino dos céus simplesmente por clamarmos, mas se tivermos construído o nosso traje de bodas. A vontade do nosso espírito, do nosso Deus interno, só pode ser uma: que preparemos e completemos o nosso corpo espiritual. Clamores apenas e orações poderão melhorar as nossas condições anímicas, se forem sinceras e justas. Poderão estabelecer melhores estados mentais e auxiliar muito a nossa marcha. Mas, por si sós, não tomarão o corpo espiritual, e sem ele a vontade do nosso Pai não se cumprirá. Orações apenas, clamores e pedidos não edificam o corpo espiritual. Como os gritos e pedidos de um pedreiro não fariam os tijolos colocarem-se nos seus lugares. Temos de construir o nosso templo interior com as nossas próprias mãos, oferecendo as nossas próprias forças vitais em atos de amor, de altruísmo, de sacrifício, e isso todos os dias, a todas as horas. Naturalmente, a vontade do nosso Pai interno, do nosso espírito, é a que deve prevalecer, é a que deve ser atendida. Ele espera que edifiquemos o nosso corpo espiritual. Foi para isso que nos criou. Ele espera a nossa consciência, como o noivo espera a noiva, como o pai um filho ausente. Naquele dia, muitos hão de dizer-me: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. O emprego da força psíquica na produção de fenômenos tais como predição do futuro ou visão do passado, projeção de elementos psíquicos para diversos fins, o emprego de força magnética em fenômenos de transportes físicos, etc.,
tão comumente observados nos meios negativos do espiritismo, da baixa magia e da feitiçaria em todos os casos, enfim, em que são empregadas forças psíquicas para finalidades mundanas e interesseiras, mesmo quando os seus praticantes ingenuamente ou ignorantemente empregam o nome de Cristo e julgam-se autorizados a falar em seu nome, pode-se afirmar positivamente, segundo suas próprias palavras, que nisso ele não se envolve absolutamente. Todo o emprego de forças psíquicas para fins mundanos e interesseiros, para a produção de fenômenos de exibição, para a conquista de prestígio ou de dinheiro, é, como diz Cristo, numa iniquidade, uma injustiça e um erro espiritual grave, que ele, em absoluto, não pode aprovar. Tais fenômenos psíquicos são anormais e irregulares, dependem sempre de uma condição de desequilíbrio interno, de um desajuste de consciência, que transforma e impede a evolução espiritual do indivíduo. A mediunidade espírita, elogiada e proclamada como prova de espiritualidade, apresentada como rótulo de caridade e em nome de Cristo, é um sintoma certo e seguro de anormalidade psíquica, de consciências perigosas e prejudiciais à evolução superior do indivíduo. Chamamos a atenção dos estudantes para a declaração de Cristo, que não pode ser sofismada, nem tem duas interpretações. É possível apresentar-se muitos fenômenos e maravilhas por meio de forças psíquicas exaltadas e exteriorizadas. Mas isso não é nenhuma prova de superioridade espiritual. Psiquismo não é prova de espiritualidade. Pelo contrário, podemos estar seguros de que toda apresentação de fenômenos dessa espécie atesta uma condição desviada e anormal, que não apresenta nenhuma garantia ante as leis superiores da evolução. As mais avançadas investigações da psicologia demonstraram sem sombra de dúvida que toda a produção de fenômenos dessa espécie depende de um deslocamento e desajuste de consciência que permite o afloramento e exteriorização das forças subconscientes que começam a manifestar-se independentemente e pouco a pouco se subtrai à direção do indivíduo e acabam por desorganizar-lhe todas as funções. Comprovado estar, por fenômenos incontestáveis de toda a espécie, observados em todos os tempos, que as forças subconscientes podem ser exaltadas e exteriorizadas e até projetadas à distância para produções de fenômenos físicos. Mas para isso é necessário, em todos os casos, que a consciência do indivíduo se reduza e se aniquile. Todos esses fenômenos exigem um estado de transe, que é provocado por diferentes métodos. Sons rítmicos, melodias, orações cantadas, danças, etc., que servem unicamente para amortecer a consciência e provocar o seu deslocamento dos centros nervosos cerebrais. Com essas manobras físicas e impactos vibratórios, o ego, o espírito humano, é expulso do corpo, ficando à mercê do subconsciente, ou melhor, do corpo de desejos, que entra a manifestar-se sem nenhum controle superior, levado exclusivamente pelas sugestões que o dominam, pelas influências do ambiente. Os centros nervosos superiores são invadidos e dominados por forças psíquicas estranhas, que manobram todo o seu organismo como senhoras absolutas do homem. Esse estado deplorável, em que o ego superior está afastado do corpo e impossibilitado de dirigi-lo e protegê-lo, é a base de todas as manifestações psíquicas e a maior prova da anormalidade do fenômeno. Para o indivíduo em estado de transe negativo, seja qual for o método empregado, cessam todas as garantias espirituais e de evolução. Torna-se uma porta aberta a todas as influências dos planos inferiores do mundo de desejos e, em quase todos os casos, a obsessão mais desastrosa acaba por arruiná-lo completamente para toda esta vida. Quando a consciência, o ego, abdica de suas funções, quando abandona ou é obrigado a abandonar o controle dos centros nervosos superiores, quando é expulso do organismo, já não existe mais o homem. Resta apenas uma máquina, sujeita apenas a impulsos cegos de sugestões guardadas ou a dominação de uma vontade estranha, que
que pode fazer dela o que quiser. Viemos ao mundo para conquistar uma consciência, para desenvolvê-la e expandi-la, para uni-la finalmente ao nosso espírito, para imortalizá-la. Esse é a base do plano evolutivo. Com a consciência plenamente expandida e ligada ao seu próprio espírito, conquista o homem a imortalidade e completa a evolução terrestre. Tudo o que diminui a consciência, que a reduz e aniquila, que impede a sua livre expansão, é um perigo para a evolução e salvação do indivíduo, e nesse sentido, nada é mais desastroso do que o transe negativo, ou mediunidade, que além de reduzir e aniquilar a consciência, ainda expõe o homem ao descontrole de todas as funções superiores, à obsessão, à escravidão e uma vontade estranha. Devemos ainda lembrar que o transe provocado pelos métodos hipnóticos enquadram-se nessas mesmas regras, seja provocado pelo próprio indivíduo no auto-hipnotismo, seja provocado por outrem. O hipnotismo é um aniquilamento de consciência, de consequências perigosas e fatais, tanto para o paciente como para o operador. Não há nada mais absurdo do que o emprego dos métodos psíquicos sob a casa de cristianismo, invocando o nome de Cristo, com a irresponsável afirmação de que esses trabalhos são realizados em seu nome, de boa ou má fé, mas sempre numa triste demonstração de inconsciência e irresponsabilidade. Apresentam-se hoje o psiquismo e a baixa magia com rótulos de cristianismo, com invocações a Cristo, com o intuito de justificarem sua deplorável e ruinosa atividade, causadora de um número sem conta de perturbações mentais por toda parte. Convém observar o que disse Cristo nessas suas palavras claras e insufismáveis. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio, que edificou a sua casa sobre areia. O mistério magno do cristianismo é o de uma construção, de uma casa nova, de um templo psíquico, um novo corpo espiritual, para o qual a consciência poderá transferir-se e fixar-se, garantindo assim a sua continuidade depois da morte, a sua imortalidade. A consciência terrestre manifestada no corpo físico, como um reflexo do espírito, não tem nenhuma garantia de subsistência em si mesma. Assim como desaparece a nossa imagem refletida no espelho quando nos afastamos dele. Todos sabemos com que facilidade pode se alterar a consciência humana, que pode reduzir-se, transformar-se e até aniquilar-se. Uma forte emoção, o álcool e outros entorpecentes, a sugestão hipnótica pode alterar completamente o estado consciente e reduzir o homem a uma máquina descontrolada e irresponsável. No homem comum, tudo depende do estado dos seus corpos físico e vital. E se estes são alterados ou prejudicados de alguma maneira, a consciência se altera em consequência. Pode reduzir-se e desaparecer. Que garantia temos de que, ao perdermos os corpos físico e vital com a morte, a nossa consciência persista e continua a funcionar como na vida física? Que o espírito humano continua a existir, não temos a menor dúvida. Mas a consciência terrestre é o espírito? O homem terrestre, a consciência exterior, tal como a conhecemos aqui, continuará a existir realmente com a mesma liberdade de ação, de raciocínio e de inteligência? O artista, sem os seus instrumentos, pode executar uma sinfonia? O que ensina o ocultismo e a filosofia rosacruciana é que o espírito humano, depois da morte, é consciente apenas nos registros da vida terrestre que acabou de viver e não pode desenvolver outras atividades. Não é livre como era na Terra. Está preso a um destino determinado pelos registros que levou desta vida. E ao terminar a ação mecânica e fatal desse registro, nada mais conserva das condições humanas e terrestres. É apenas um espírito, um ser divino, ligado às inteligências superiores que dirigem a evolução. Não é mais um homem na expressão da palavra. Nessas condições espera uma nova encarnação,
para, com novos instrumentos, desenvolver uma nova consciência e experimentar mais uma oportunidade. Cada vida terrestre é assim, uma nova oportunidade em que o espírito humano tenta a conquista de uma consciência permanente. Cada homem terrestre, cada consciência é uma tentativa do espírito para conquistar a vitória definitiva. Mas essa vitória depende do reconhecimento da consciência e da sua espontânea colaboração, já que o corpo espiritual em que ela há de fixar-se e eternizar-se depende da sua ação e do inteligente aproveitamento das energias que o espírito interno lhe oferece. A construção do corpo psíquico é o grande problema do espiritualismo, o único meio de perpetuar-se a consciência humana depois da morte. Estamos nesta vida para esta conquista, e se não chegarmos a construir esse instrumento superior de expressão, não teremos onde fixar a nossa consciência depois da morte, e caímos novamente sobre o domínio das forças da fatalidade que levamos nos registros do subconsciente. Chama o Evangelho de Nécio o homem que constrói a sua casa sobre a areia, deixando-a assim entregue à fatalidade e à ruína. É o que acontece com todo homem que, por ignorância ou abandono de si mesmo, aplica as forças psíquicas sobre a areia movediça e a insegurança das coisas terrestres e efêmeras, em lugar de aplicá-las na construção do seu corpo psíquico, da sua casa espiritual, sobre a rocha do seu próprio espírito. Tendo terminado Jesus este discurso, as turbas admiravam-se dos seus ensinos, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas do povo. Porque estas palavras do Evangelho pode-se verificar que há duas espécies de ensino, o dos escribas e o de Cristo. Os ensinos dos escribas não têm autoridade espiritual, porque lhes falta o entendimento das leis superiores. São produto de especulação mental, de experiências terrestres, de esforço intelectual, da imaginação e da fantasia. Por mais belos e interessantes que se apresentem, não têm nenhuma base na realidade superior, porque desconhecem as bases reais do plano evolutivo. Falta-lhes o entendimento das leis superiores, que os simples intelectuais e materialistas não chegam nunca a entender, e se dela têm um vislumbre, nunca chegam a perceber o valor. A autoridade de um ensino só pode existir no entendimento da realidade das leis da evolução. Sem estarem afirmados nesse entendimento, todos os ensinos serão praticamente inúteis e produzirão ainda desvios e confusões. Vivemos numa época perigosa devido ao excesso de pseudo-ensinos espiritualistas, sem entendimento e sem autoridade superior, baseados unicamente na especulação e na vaidade intelectual de indivíduos que a si mesmos se julgam mestres e desenvolvem intensa atividade em propalar suas exaltas e complicadas teorias, que em realidade nem a eles mesmos garantem coisa alguma. O que poderá salvar o homem, garantir a sua continuidade de consciência, não é o excesso de ideias e de vãs imaginações, mas sim a formação do seu corpo espiritual. É essa a questão. As especulações intelectuais, os esforços da imaginação, as pretensões vaidosas, até mesmo os títulos e diplomas, não construirão esse veículo superior, e sem ele não haverá nenhuma garantia. O ensino autorizado baseado no verdadeiro entendimento e na experiência própria traz em si mesmos um cunho de autenticidade, de força e de autenticidade. Provoca uma misteriosa admiração e encantamento. Mesmo que os ouvintes não possam perceber a sua realidade, sentem em seu interior a força de uma autoridade real. Instintivamente percebem a autoridade do ensino, porque o seu próprio espírito interior o reconhece como realidade. Isso não quer dizer que os ensinos autorizados não encontrem opositores e detratores. A mentalidade mundana e as pretensões intelectuais se erguerão sempre contra os legítimos ensinos, e como filhas da fatalidade, procurarão ofuscá-los e desvirtuá-los aos olhos do mundo.
A história do cristianismo está cheia de exemplos desta reação contra a verdade, muitas vezes cega e brutal. Ensinar o legítimo cristianismo é lutar contra o príncipe deste mundo, contra a mentalidade cega, egoísta e brutal que governa este mundo e que não perdoa nunca. Os escribas e fariseus são os primeiros a criticar e condenar os ensinos superiores, que não chegam nunca a entender